As luzes de festão no nosso quintal brilhavam como um palco ao qual eu não pertencia. As pessoas vibravam, erguiam taças, câmeras piscavam tudo por causa da minha irmã. Ninguém parecia notar que eu estava completando 18 anos naquela noite. Fiquei atrás de uma fileira de taças de champanhe, sentindo o calor das lanternas grudado na pele, observando o mestre de cerimônias bater no microfone e gritar: "Vamos celebrar os 18 da Evelyn outra vez." Algo dentro de mim simplesmente parou. Até a música parecia errada. Coloquei meu copo na mesa devagar, silenciosamente, e naquele instante percebi que aquela festa se tornaria a última lembrança que minha família teria de mim, embora eles ainda não soubessem disso. Cresci numa casa onde a luz sempre parecia cair na mesma direção para minha irmã. Mesmo quando éramos crianças, Evelyn nunca precisou pedir atenção. Ela chegava até ela como o calor do verão em Austin, pesado e inevitável. Aprendi cedo a me mover ao redor disso, a me fazer pequena para que os holofotes não me queimassem. Eu devia ter uns 8 anos quando percebi pela primeira vez qual era o meu papel. Evelyn tinha uma competição de cheerleading e minha mãe passou a manhã inteira cacheando o cabelo dela, borrifando glitter em suas bochechas, prendendo um laço tão grande que mal cabia nos ombros. Fiquei parada na porta, segurando minha própria escova, esperando que alguém me notasse. Não notaram. Meu pai só olhou rápido o suficiente para dizer: "Querida, seja útil", e pegar a garrafinha de água dela. Então, eu fui. E aquilo virou padrão, eu ajudando, ela brilhando. No ensino fundamental, já era rotina. Evelyn falava. Eu ouvia. Ela vencia. Eu aplaudia. Ela precisava de algo. Eu carregava. Nos jantares de família, os parentes a puxavam para conversas sobre o futuro dela, sua beleza, seu potencial. Quando olhavam para mim, as perguntas eram mais suaves, mais rasas, educadas de um jeito que deixava o ar apertado. Como vai a escola? Ainda desenhando? E então a atenção voltava para ela, como se eu tivesse apenas preenchido um pequeno silêncio. Mas o momento que nunca me deixou aconteceu quando eu tinha 15 anos. Passei semanas fazendo um scrapbook para o aniversário dela, esboços, cantinhos pintados em aquarela, um layout que eu montava todas as noites sob a luz da minha escrivaninha. Lembro-me de embrulhá-lo em papel pardo, amarrando com barbante, sentindo um orgulho quieto. Ela abriu na frente dos nossos pais, folheou 2 páginas e parou. "É fofo", disse ela, sorrindo para o próprio reflexo no tablet que minha mãe tinha acabado de lhe entregar. "Mas, tipo, a mamãe me deu algo de verdade este ano." Ela colocou o scrapbook de lado. A lombada entortou quando bateu na mesa. Algo dentro de mim entortou junto. Mais tarde naquela noite, sentada no chão do meu quarto, arranquei uma das páginas, um esboço de um cômodo que eu imaginava projetar um dia. Janelas altas, luz suave, uma cadeira voltada para o nascer do sol. Segurei aquela página por muito tempo, me perguntando se alguma coisa que eu criasse um dia teria importância para eles. O resto do scrapbook foi para o fundo do meu armário. A página solta foi para o meu caderno de desenhos. Ainda está lá. Conforme fui crescendo, o desequilíbrio ficou mais nítido, em vez de desaparecer. Evelyn ganhou um carro aos 16 anos. Eu ganhei o privilégio de ajudá-la a escolher a cor da pintura. Ela recebia amigos em casa. Eu levava os lanches. Quando os parentes vinham visitar, perguntavam sobre as notas dela, o vestido do baile, os planos para a faculdade. As perguntas para mim eram apenas gentilezas automáticas. Minha mãe costumava dizer que eu era independente, o tipo de filha que não precisava de muita coisa. Parecia um elogio até eu perceber que era uma permissão para me ignorar e guardar energia para a filha que exigia mais. Meu pai uma vez me disse: "Você é um outono constante." A Evelyn é frágil. Ela precisa mais de nós. Mas a fragilidade nunca parecia impedi-la de passar por cima de tudo que estivesse no caminho. Aos 17 anos, eu já sabia ler a casa como um mapa. Os cômodos barulhentos pertenciam a eles. Os silenciosos eram meus. Parei de pedir coisas caronas, ajuda, atenção. O silêncio ficou mais fácil, previsível, seguro. E, mesmo assim, em algum lugar debaixo de toda aquela quietude, uma parte pequena de mim ainda esperava. Esperava por um momento em que alguém pudesse me olhar do mesmo jeito que olhavam para ela.
por uma chance de ser vista sem precisar merecer. Só percebi o quão tola essa esperança era na noite do meu aniversário de 18 anos, quando uma única frase confirmou o que eu sempre soube: naquela família, ser vista era um privilégio, não um direito. Eu sabia que o calor daquela noite não era só do ar de verão. Ele grudou em mim desde o momento em que pisei no quintal, um lembrete de que meu lugar na família sempre foi alguns passos atrás de todos os outros. As luzes penduradas sobre o pátio piscavam contra a piscina, lançando reflexos dourados sobre rostos que não estavam olhando para mim. Fiquei perto da borda da multidão, as mãos ainda pegajosas depois de arrumar o último conjunto de velas nas mesas. Mais cedo, minha mãe tinha me entregado um isqueiro e dito: certifique-se de que tudo esteja perfeito antes dos convidados chegarem. Ela não disse a feliz aniversário. Quando o mestre de cerimônias bateu no microfone, as vibrações percorreram o vidro na minha mão. As pessoas se viraram. As conversas cessaram. Um pequeno silêncio pareceu levantar o calor do ar. Vamos dar uma grande salva de palmas, ele disse para Evelyn, celebrando seus 18 anos de novo. A multidão explodiu em gritos. Eu não. Por um segundo, tudo ficou borrado. As lanternas, as vozes, o sorriso radiante da Evelyn quando ela avançou usando um vestido branco que tinha comprado só para aquela noite. Meus olhos pararam no bolo. 3 camadas, cobertura parecendo mármore, o nome dela escrito no topo em dourado. O meu não estava em lugar nenhum. Senti minha mãe tocar meu braço, suave, mas firme o suficiente para me manter parada. Não suba, ela sussurrou. Vai confundir as pessoas. Confundir as pessoas. No meu próprio aniversário. Olhei para o meu pai. Ele não encontrou meu olhar. Batia palmas alto demais, do jeito que as pessoas batem quando querem fingir que nada está errado. Evelyn fez um pedido. Câmeras piscaram. Os convidados gritavam o nome dela. Alguém ao meu lado disse: ela está maravilhosa. Essa noite é tão a cara dela. E de repente, eu entendi algo afiado e simples. Não houve erro, nem mal-entendido. Não era minha festa sendo tomada por engano. Era a festa dele sendo entregue deliberadamente para outra pessoa. Minha garganta pareceu estreita, mas minha respiração continuou estável. Fiz o que sempre fazia, quieta, contida, invisível. Levantei meu copo pela metade, como se fosse participar do brinde, e o coloquei de volta antes que chegasse aos meus lábios. Ninguém percebeu. Um pequeno pingo de cera escorreu de uma vela e caiu sobre a toalha. Eu observei endurecer pálido e definitivo. Então me virei, caminhei além das risadas, além da música, além da casa que nunca foi minha. Descalça sobre o pavimento quente, o vestido roçando meus joelhos. Não olhei para trás, nem uma única vez. Não corri. Apenas continuei andando até que a música do quintal virou um zumbido distante, engolido pelo calor da rua vazia do bairro. O chão ainda estava quente sob meus pés, mas o ar tinha esfriado bastante para arder na pele. Eu não sabia para onde estava indo. Só sabia que não podia ficar. Quando o ônibus finalmente apareceu no ponto da avenida principal, seus faróis cortaram a escuridão como um convite silencioso. Subi sem pensar. O motorista olhou para o meu vestido, para meus pés descalços, e depois de volta para a estrada. Ele não fez perguntas. Eu agradeci por isso. A porta se fechou atrás de mim com um chiado. Aquele som pareceu uma linha sendo traçada. Sentei-me perto do fundo. O motor vibrava baixo e constante, pela primeira vez naquela noite, não havia ninguém me dizendo para sorrir, para ficar quieta, para sair do caminho. Apenas o zumbido das rodas no asfalto, o piscar dos postes refletindo nas janelas e o leve cheiro de café velho no ar. Em algum ponto entre Austin e a próxima cidade, enfiei a mão na bolsa e tirei meu caderno de desenhos. A capa estava macia de tanto uso, as bordas gastas, os cantos amassados. Meus dedos tocaram a marca onde, anos antes, eu tinha arrancado uma página. A ausência daquele desenho parecia olhar de volta para mim. Folheei até uma página em branco e encostei o lápis nela. Um cômodo começou a ganhar forma, janelas altas, luz aberta, uma única cadeira voltada para o nascer do sol. Eu ainda não sabia, mas aquele era o primeiro rascunho da vida que eu estava prestes a construir. O ônibus me carregou para o norte durante a noite.
Cada hora parecia um alívio silencioso, como se eu estivesse largando aos poucos o peso do silêncio do meu pai, do controle preciso da minha mãe, da sombra da Evelyn esticada por todos os cômodos da casa. Ao amanhecer, quando o horizonte de Nova York surgiu à distância, algo dentro de mim se ajeitou. Não era paz, nem esperança, era determinação. Queens era o único lugar que eu conseguia pagar. Um quarto estreito, com tinta descascando, uma janela de frente para uma parede de tijolos e um aquecedor que batia alto sempre que queria acordar. Paguei o depósito com o dinheiro do estágio de verão. Eu tinha guardado $600 no total. Quando a porta se fechou atrás de mim, o silêncio ecoou não vazio, mas aberto. Coloquei meu caderno no peitoril da janela. O espaço era pequeno, mas era meu. Meus dias viraram uma montagem de sobrevivência. Turnos de abertura em um pequeno café. Vapor subindo das jarras de leite, mesas sendo limpas até minhas mãos doerem, um jazz baixinho tocando em caixas antigas. E, todas as noites, aulas no meu laptop, anotações preenchendo as margens até sumirem, modelos digitais sendo construídos entre o barulho do trânsito e as paredes finas ao redor. Eu não falava muito. Não precisava. As pessoas na cidade mal olhavam umas para as outras. Aquela anonimidade era um presente. Numa manhã, enquanto limpava o balcão, uma mulher mais velha se aproximou. Ela se movia com a precisão calma de alguém que entendia espaços da mesma forma que outros entendem línguas. Apontou para um guardanapo no qual eu, sem perceber, tinha desenhado um canto do café. Você que desenhou isso? Ela perguntou. Eu assenti. Ela estudou os traços por um longo momento e então disse: Você enxerga o ambiente. A maioria das pessoas só vê objetos. O nome dela era Marisol Reio. Depois eu descobriria que ela era conhecida, em certos círculos, por transformar galpões abandonados em lares com alma. Naquele dia, ela simplesmente me entregou seu cartão. Passe no estúdio, disse. Talvez eu tenha um espaço para você. Não era uma promessa. Era uma abertura. No estúdio dela, um galpão convertido, com paredes de tijolos e luz da tarde derramando através de claraboias, Marisol analisou meus desenhos, cada um espalhado sobre uma longa mesa de carvalho. O dedo dela parou na página com o cômodo imaginado, aquele que eu tinha desenhado no ônibus. Você constrói a partir da ausência, ela murmurou. Eu não perguntei o que aquilo significava. Eu entendia. O estágio que ela me ofereceu pagava quase nada, mas me deu acesso às ferramentas, às sobras de madeira, às amostras de tecido, aos espaços vazios esperando para serem reinventados. Eu varria o chão, etiquetava materiais, aprendia como a luz se comporta sobre a pedra, como a textura pode suavizar uma ferida que você não diz em voz alta. Minha rotina mudou de novo: estúdio de dia, trabalho à noite, caderno de desenhos sempre na bolsa. Aprendi a escutar o espaço, como ele respira quando você move uma cadeira, como sombras podem tornar um ambiente honesto. Marisol raramente me elogiava, mas quando fazia, eram frases que se sentiam como âncoras. Você trabalha como alguém que teve que conquistar cada centímetro. Você entende o silêncio. Você projeta com memória. Construí móveis com peças reaproveitadas, uma mesa feita de vigas antigas, uma luminária de cobre enferrujado, uma cadeira que rangia como se lembrasse de algo. Cada projeto virou uma maneira de me reconstruir em fragmentos. 3 anos passaram naquele ritmo de esforço e crescimento. Eu trabalhava até meus dedos ficarem roxos, até meus olhos embaçarem às 2 da manhã, até a garota que saiu de Austin descalça não parecer mais alguém que eu conhecia. Ela ainda vivia em mim, mas mais quieta como um eco que aprendi a respeitar em vez de obedecer. Então, certa noite, Marisol colocou uma pilha de arquivos na minha mesa. Clientes estão pedindo por você pelo nome, disse. Só isso, sem sorriso, sem cerimônia. Mas eu senti a mudança. O primeiro sopro de uma vida que não era emprestada nem herdada, mas construída. Naquela noite, no meu quarto minúsculo com vista para a parede de tijolos, fiz uma planilha. Despesas, economias, materiais, custos projetados, possíveis clientes. Uma lista chamada Passos para a Independência. Digitei, marquei, movi, apaguei, rearranjei. Sem barulho, apenas decisões se encaixando. Ao amanhecer, eu tinha um plano. Um de verdade. Autumn Atelier seria meu.
meu estúdio, meu espaço, meu nome. O ônibus tinha me levado embora. Meu trabalho me levaria adiante. Desta vez, eu não estava fugindo. Eu estava construindo. Desta vez, eu não iria consertar o que eles tinham quebrado. Na manhã em que minha palestra do TED foi ao ar, não achei que algo mudaria. Tinha sido um evento discreto, em um auditório pequeno, cheio de pessoas que escutaram com atenção e foram embora sem aplausos grandiosos. Contei uma história sem nomes, a de uma garota cujo aniversário de 18 anos foi tomado dela, que saiu no meio da festa e escolheu o silêncio como limite. 2 dias depois, minha caixa de entrada se abriu como uma rachadura. Mensagens, pedidos, artigos, clipes compartilhados com legendas como: "É assim que a cura parece." O vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações antes mesmo de eu processar a primeira onda. Eu não respondi. Continuei. Estúdio de manhã, revisões de esboços, ligações com clientes, Luca me entregando um café sempre doce demais. A rotina mantinha o barulho à distância. Então começaram as entrevistas. Revistas queriam falar sobre a garota que estava se reconstruindo. Blogs de design perguntavam sobre meu processo. Podcasts queriam discutir resiliência. Mantive minhas respostas curtas. Deixei o silêncio moldar o resto. O primeiro tremor veio do Texas. Uma mensagem da minha mãe? Vimos o vídeo. Evelyn está chateada. Talvez você devesse ver como ela está. Nenhum reconhecimento da palestra. Nenhum reconhecimento do meu trabalho. Apenas o mesmo puxão gravitacional em direção a Evelyn. Eu não respondi. Depois, meu pai escreveu: "Parabéns pelo seu sucesso. Mas, por favor, entenda, sua irmã se sente atacada. Atacada por uma história sem nomes." A familiaridade do tom doeu mais do que a mensagem. Coloquei o celular de lado e continuei medindo uma tábua de carvalho reaproveitado para um projeto de prateleiras. A trena encaixou perfeitamente na borda. Nada nas minhas mãos tremia. Na manhã seguinte, Luca entrou correndo com o tablet. "Você precisa ver isso." Um site de fofocas tinha publicado uma entrevista com Evelyn. O rosto dela preenchia a tela composto, ensaiado. A manchete: "Irmã de designer viral diz: as pessoas não conhecem a história real." Não abri imediatamente. O brilho da tela refletia na régua metálica de desenho na minha mesa. Quando finalmente li, as palavras eram previsíveis. "Ela exagera para chamar atenção. Sempre a tratamos bem. Ela foi embora porque não aguentava comparações. Espero que ela esteja bem, mas a internet não sabe a verdade." Não senti raiva, apenas confirmação. Algumas pessoas desmoronam quando não são o centro. Ao anoitecer, o incêndio já tinha começado. Capturas de tela, reações costuradas, pessoas resgatando anos de posts antigos da Evelyn que contradiziam tudo o que ela tinha dito. As sessões de comentários ficaram pesadas rapidamente. Mesmo assim, permaneci em silêncio. O silêncio tem peso. A verdade sempre acaba inclinando-se para a superfície. Naquela noite, finalizei toda a papelada para transformar o Automatelier em um estúdio completo, assinei o contrato final do espaço em Manhattan, atualizei registros, transferi fundos, fechei pendências que estavam abertas há anos. Cada assinatura parecia uma porta silenciosa se fechando atrás de mim. Nada de estalos, só encerramento. Uma semana depois, o TED Talk bateu 5 milhões de visualizações. Um hotel boutique queria que eu projetasse o lobby deles. Uma marca queria uma colaboração. Clientes escreviam dizendo que meu trabalho fazia os espaços deles respirarem de novo. Enquanto isso, as contas da Evelyn entravam em queda livre, comentários pesados, patrocínios suspensos, tudo parado. O conteúdo perfeito dela se afogava em críticas de desconhecidos que reconheciam padrões que também já tinham vivido. A Marisol passou lá uma tarde, me observando ajustar um mock-up de iluminação. "Você não precisa explicar nada", ela disse. "Eles estão fazendo esse trabalho por você." Eu só concordei, embora algo lá no fundo do meu peito se apertasse, um velho incômodo finalmente se soltando da raiz. À noite, enquanto eu alinhava livros nas prateleiras do estúdio, meu telefone vibrou. Um e-mail. Remetente, Evelyn.
fiquei parada um segundo antes de abrir. Uma frase só, eu não sabia que doía tanto ser invisível. As palavras ficaram na tela como algo frágil e inacabado. Não era pedido de desculpa, nem responsabilidade. Só a primeira coisa verdadeira que ela dizia em anos. Eu não respondi. Alguns finais não foram feitos para serem suavizados. No fim da semana, o Autumn Atelier abriu as portas. Clientes entravam devagar, sob as janelas altas. Jornalistas anotavam tudo em silêncio. A luz se movia pelo piso polido como algo finalmente encontrando seu lugar. Caminhei pelo meu espaço com a firmeza de quem se reconstruiu sem precisar de aprovação. A justiça não chegou com barulho. Ela se costurou pelo sistema através de consequências, através do silêncio. A reversão estava completa. O equilíbrio restaurado. Quando o barulho finalmente baixou, não parecia vitória. Parecia ar. Limpo, livre, preenchendo cada canto do meu loft. Nova York tinha um jeito diferente de segurar o silêncio. Não pesado, não punitivo. Só, presente. Na maioria das noites, eu ficava até tarde no estúdio, deixando as luzes pendentes e suaves caírem sobre maquetes inacabadas e pilhas de madeira reaproveitada. A cidade lá fora pulsava em intervalos suaves, sirenes distantes, uma rajada de vento passando pela janela, o baixo tremor dos trens se movendo no subterrâneo. Tudo isso se misturava em um ritmo que não exigia nada de mim. Eu me via sempre indo em direção à oliveira no centro do loft, suas folhas tocando claraboia e capturando os últimos reflexos do entardecer. 3 anos atrás, eu mal conseguia manter uma planta viva em um quarto escuro no Queens. Agora, aquela árvore crescia mais do que meu alcance. Às vezes eu me sentava no chão, com as costas encostadas no tijolo frio, o caderno de esboços aberto no colo. O lápis se movia devagar, traços leves, cantos de cômodos imaginados. Sem prazos, sem expectativas, apenas o espaço virando forma. Eu pensava cada vez menos em Austin. Não por amargura, mas por distância. A casa que antes parecia o meu mundo inteiro agora existia como um contorno reconhecível, mas vazio. O e-mail da Evelyn voltava na minha mente e depois sumia como estática de fundo, sem resposta, não por indiferença, mas porque já não era necessário. Meus pais também nunca mais ligaram. Nenhuma pergunta, nenhuma justificativa. O silêncio deles antes parecia apagamento. Agora, parecia espaço para respirar. Numa dessas noites, finalizei a última peça da minha exposição, um cubo de vidro iluminado suavemente por dentro. No interior, apenas uma cadeira e uma parede branca sem adornos. Não era para impressionar, era para parecer o primeiro momento limpo depois de uma tempestade. Apaguei todas as luzes da galeria até apenas aquele cubo permanecer. O dourado se espalhava pelo chão de concreto como uma poça silenciosa. Quando voltei para o loft, percebi como as luzes da cidade piscavam na janela, misturando-se ao reflexo do meu espaço de vida, meu lar, construído a partir do nada, apenas de anos de reconstrução silenciosa. Soltei o ar devagar, sentindo a brisa fria tocar meus lábios. Pela primeira vez na vida, eu não me perguntava quem poderia estar observando. Eu era companhia suficiente para mim mesma. Algumas pessoas reconstroem suas vidas gritando suas dores para o mundo. Eu reconstruía a minha acendendo as luzes de um cômodo que ninguém imaginou que eu teria. O silêncio não me quebrou. Ele moldou as paredes, o chão, a porta pela qual finalmente atravessei sem medo. E, de pé ali, olhando a cidade e respirando sob minhas janelas, entendi algo simples: você não precisa voltar ao lugar que tentou te apagar para provar que existe. Você pode construir para frente. Se minha história ficou com você, fique também para a próxima. Vamos continuar caminhando rumo ao que vem depois.